Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sabrina Alves aqui em Marte ou em Alpha Centauri e esse é o quadro Cozinhando Experiências. Bom, no quadro de hoje eu vou trazer uma receitinha nossa, brasileira, e que por acaso não, por busca, eu acabei encontrando o ingrediente que não é muito comum aqui. E é um bolo de fubá com coco, cremosinho, bem gostoso. Vamos ver se ele vai ficar cremoso, né, no fim das contas. E é uma receita que eu não fiz até agora, vou fazer pela primeira vez. E vou dar uma incrementada, lógico, como eu sempre faço. Enfim, vamos aos ingredientes. Vamos precisar de 3 ovos, 3 ovinhos. Eu olho pra cá porque aqui eu tenho aquela telinha que eu falei pra vocês que eu usaria como espelho, né? Pra espelhar o que eu tô fazendo por aqui. E assim eu posso dar uma olhada, por isso eu olho muitas vezes pra lá. Então os 3 ovos, 3 xícaras de leite. Leite aí da sua preferência, né? 2 xícaras de açúcar. 1 xícara de chá de fubá. Esse é o ingrediente que eu falei. O fubá eu encontrei a R$ 2,60. Esse foi o preço que eu encontrei em um locutório. O locutório é uma lojinha, tipo, conveniência, que tem lan house dentro, fazem xerox, enfim. Sempre tem produtos latinos por ali. Produtos importados, né? Aqui pra eles importados. R$ 2,60 não é um preço tão barato, viu? Mas vale a pena. Vale a pena para o que eu quero. Depois dessa 1 xícara de fubá, vamos precisar de 1 xícara de coco ralado. Eu não sei se aqui vai dar 1 xícara, tem 125 gramas. Mas como eu vou colocar queijo ralado, que essa é a parte de incrementar, então eu vou colocar o quanto der de coco, vou medir na xícara e vou completar com o queijo ralado, porque eu quero com um gostinho bem fortinho. 2 colheres de farinha de trigo, só 2 colheres. 2 colheres de sopa de margarina, eu não tenho margarina, eu vou usar manteiga, tá? 1 colher de fermento em pó, que eu tenho que pegar dali de baixo, e 1 pitada de sal. Deixa eu pegar meu fermento ali embaixo. Aqui tenho meu fermento em pó. Então vamos à receita. Bata no liquidificador os ovos, o leite, o açúcar e a margarina. Como eu não vou fazer no liquidificador, eu vou fazer no mixer, tá? Porque meu liquidificador vai vazar por baixo, eu já sei. E eu não quero fazer um caos, então eu vou fazer ele no mixer. E espero que dê certo. Eu já deixei uma forminha aqui untada com farinha e manteiga, que eu derreti. Vamos lá. Então vamos precisar dos ovos. Hoje eu tô fazendo da maneira correta, quebrando em um recipiente separado, para não ter a chance de encontrar nenhum estragado e perder minha receita, né?
musiquinha relaxante, mas tá entrando anúncios. É uma pena. Tá. Isso eu vou deixar aqui e depois eu jogo. Os ovos, o leite, o açúcar e a margarina. De leite, nós vamos precisar de 3 xícaras. As 3 xícaras para mim deu o total de 1 litro. Deu 1 litro certinho aqui, nas contas dessa minha xícara. As 2 xícaras de açúcar. O açúcar eu já tenho aqui. E a margarina, que no caso é a manteiga. São 2 colheres. Vocês podem fazer com margarina se vocês estiverem em casa, viu? A receita pede margarina mesmo. É que eu tô fazendo com o que eu tenho aqui. Eu tô meio resfriada, então não... Espero que não incomode tanto vocês se acaso eu estiver puxando o meu nariz. Porque tá complicada a situação. Então vou bater esses, que foram os 3 ovos, as 3 xícaras de leite, as 2 colheres de margarina e as 2 xícaras de açúcar. Hoje eu tô um pouco caladinha por isso, porque eu tô meio resfriada, ainda tô meio groguezinha. Tanto é que eu nem comecei um assunto e hoje eu quero falar sobre professores, tempos de escola. Vou bater, tá? Bom, bati. Agora eu preciso colocar o fubá, a farinha, o sal e o coco ralado. Então, de fubá, nós vamos precisar de 1 xícara, aqui vou dificultar. Vamos abrir para todos os lados. Eu tô usando aqui flocão, viu, gente?
Mas vocês podem usar mimoso. Então, uma xícara do nosso fubá. Delicioso. Esse coco ralado eu tinha comprado para fazer beijinho, mas eu comi leite condensado. Não resisti. Em um dia de ansiedade, meu corpo pedia docinho. Nossa, eu abri igual o meu toba. Olha, 125 gramas deu exatamente uma xícara, digamos assim. Então nem precisei completar com o queijo ralado, mas eu vou colocar sim o queijo ralado. Eu vou colocar 2 colheres. Eu quero que esteja presente esse gostinho do parmesão. E colocamos as 2 colheres de farinha de trigo também junto. Só por último, depois que bater tudo, a gente coloca o fermento. E aí a gente já não bate, né? Da mesma forma que a gente vai bater aqui. Aí eu já vou bater na mão com mais delicadeza. Uma companheira de apartamento tinha pensado em comprar uma batedeira dessas. Dessas portáteis pequenininhas pra me ajudar com as receitas e tal. Mas eu acho desnecessário, sabe? De momento, ao menos. De momento. E não sei, às vezes a gente compra e aí dura o quê? Dura 2, 3 bolos que bater. Não é nem jogo, né? Agora caiu mais. Eu tinha dito que caiu um pouquinho, por isso eu tava lambendo os dedos. Agora caiu bastante. Enfim, agora... Vou colocar pra cá, vai sujar a cerâmica, não tem problema. Então, gente, eu disse que queria comentar, né, sobre o tempo de escola e tal. Porque houve essa semana um professor que acabou batendo em um aluno em uma escola militar. Não sei se o garoto era autista, enfim, não sei. E essa imagem me chocou bastante. E aí me fez lembrar de alguns casos dentro da escola em que vi certos professores perdendo a razão e batendo em algum aluno. Mas eu não posso
deixar de falar também da importância que tem os professores para a nossa formação e do quanto eles são desvalorizados na nossa sociedade, principalmente na questão de salários. Tem professores que até ficam sem receber salário durante tempos. Isso era muito comum lá nos meus tempos de escola. Tinha muitas greves referentes a isso. E se isso já não passa hoje em dia, eles continuam com carga horária explorada, porque precisam continuar seus trabalhos até mesmo em casa, nos finais de semana, nos dias festivos, em qualquer situação, né? Eu estive conversando com uma prima esses dias e ela é professora e ela estava corrigindo provas enquanto a gente conversava ali, uma conversa rápida. E é esse o pouco tempo livre que ela tem, sabe? Tempo livre, tempo de ocupação, porque tempo livre de fato ela não tem, já que ali no horário em que ela não estaria trabalhando, ela estava fazendo correção de provas. E aí a gente pega o recorte do salário dos professores e vê que não é justo, nem pela importância que eles têm, e muito menos pela carga horária a qual eles trabalham. E aí a gente pega alguns professores, que foi o caso de uma das professoras que eu vou contar para vocês, que chega a uma certa idade profissional em que já está saturada de ter que lidar com todas essas crianças, adolescentes e pré-adolescentes, que muitas vezes vivem em famílias disfuncionais, em situações precárias, né? Quando dizemos da periferia, e acabam perdendo a razão e partindo para cima de um aluno que não tem culpa, né? Das mazelas que o sistema proporciona para eles. Eles acabam não sabendo lidar e descontando a raiva dessas questões, dessas faltas que o sistema dá, e se vingam em cima dos alunos. Ou acabam tendo um surto, né? O que também acontece. Porque se vem tão saturado de trabalho, sem nenhum tempo livre, nenhum tempo de lazer, basicamente, e ter que lidar com uma sala lotada com 36, 40 alunos, ou até mais, dependendo. E não ter o retorno suficiente. Muitos deles precisam sair de uma escola para outra e ainda dar aulas particulares para tentar, né, receber um valor assim razoavelmente bom, aceitável, enquanto terminam com muita carga emocional, né, por conta das faltas que faz o convívio com amigos, no tempo de lazer. São só obrigações e aula atrás aula. Muitos deles, por isso, acabam pedindo baixas médicas, precisam, né? Pedindo não, porque ninguém ganha por pedir. O médico acaba dando uma baixa médica e afastando por conta do cansaço psicológico que eles sentem, de estar sempre ativos, sempre ali ligados e ainda trazer conhecimento para diversas crianças, né? Tem professores que são muito bons e se atentam, principalmente em alunos que
não conseguem aprender com tanta facilidade devido às suas questões, seja seus transtornos ou alguma outra carência que a criança tiver, que o adolescente tiver. Enfim, eu não sei o que aconteceu no caso desse professor, eu sei que era uma escola militarizada, né? Não sei se essa conduta é a comum, afinal de contas eu nunca estudei em uma escola militarizada. Mas a agressão física, independente de qual parte seja, ela não é legal, né? Eu me lembro de estar na sala de aula, a primeira vez em que eu vi uma professora batendo em algum aluno. Eu já escutava meus pais falarem que apanhavam de palmatória, né? Eles estendiam a mão e era uma régua de madeira. E aí davam na mão deles e faziam o cantinho da disciplina e tal. Alguns professores faziam isso com a gente, viu? Colocavam chapeuzinho de burro, deixava a gente num cantinho. Tinha alguns desses professores ainda no meu tempo, viu? Lá nos anos 90. Ali da metade pro final. Mas bater de fato, eu lembro que eu tava na segunda série. E tinha a Jússi, uma menina que sentava na frente. Ela tinha vindo do Nordeste. E ela era muito divertida. Mas ela também tinha seus problemas com aprendizagem e tal. E ela era mais velha que eu, se não me engano. E aí eu lembro que numa dessas ela tava cantando uma musiquinha e tal, que ela fazia pra gente, pros professores. Era musiquinha de xoxação, como é que eu vou te falar? Xoxação. Musiquinha pra tirar barato, mas não chegava a ser bullying. Era pra tirar um barato, sem faltar ao respeito. E ela fez uma musiquinha pra professora, e a professora não gostou, e era a professora Tânia, uma mulher preta e tal, que sempre me deixava de castigo, que me humilhava, me chamava de viadinho e tal. E aí eu sei que um dia ela tinha uma vassoura na sala de aula, porque a gente sempre tinha que varrer a sala antes de sair, né? E aí eu lembro que a professora pegou, depois que ela cantou a musiquinha, a professora pegou essa vassoura e deu nela, bateu nela. Segundo ano, segunda série. E gente, esse tá muito líquido, mas eu acho que é isso. Eu esqueci de esquentar o forno completamente. Vou esquentar agora rapidinho, 5 minutinhos, na temperatura mais alta que tiver, e seja o que a deusa quiser. E aí ela bateu. Eu sei que não deu em nada. A professora continuou dando aula pra gente até o fim do ano. Mas ela bateu só nessa Jússi, uma única vez. Que já é o suficiente pra ser um absurdo, né? E aí a segunda vez em que eu vi uma professora bater num aluno foi a professora Marilda, que era no Haroldo de Azevedo também. A professora Marilda era professora de português. E nós estávamos na 6ª série. Tinha uma amiga que sentava perto de mim. Se eu não me engano, ela sentava do lado, bem próxima de mim. Uma carteira na frente, só que ao meu lado direito, não na mesma fileira que eu. E aí a professora Marilda, gente, fazia bagunça. 6ª série, gente, vocês querem o quê? Gente, fazia bagunça e tal, e ela sempre chegava muito surtada e gritando, não sei o que ela não aguentava mais, e biriri bororó. E a gente tava ali fazendo nossa bagunça e tal. E aí eu sei que ela tava passando aula, nesse dia não tava tanta bagunça. Ela tava explicando aula e aí ela tava escrevendo algo na lousa e
E aí tinha uns cochichos, e aí ela pegou e falou, para de cochichar, e virou novamente, continuou escrevendo, e tal, continuando a aula. E ela vira de novo e fala, para de cochichar. Aí todo mundo ficava quieto enquanto ela tava olhando, quando ela virava as costas, voltava o cochicho e tal, não sei o quê. E eu sei que ela virou, ela pegou o apagador, ela não pegou nenhum giz. Ela pegou o apagador e jogou, pá, pegou na testa dessa menina que estava ali próximo. E essa menina não era de ficar quieta, mas ela foi uma amiga muito querida. Ela era muito introspectiva, mas era muito risonha, muito legal. E ainda vi ela esses últimos tempos em que eu passei lá no Brasil. Ainda a vi, né? Muitas vezes. E aí ela pegou, jogou esse apagador e a menina enfrentou, lógico, pegou a cadeira e foi pra cima com a cadeira. E aí a gente segurou, falou que não, que por favor, que não fizesse isso. Tal. Ela bateu em mim, vocês acham isso certo, e não era nem eu. E realmente ela não estava nem puxando, ela estava quieta, foi injustamente. Mas a professora já tinha alguma coisa com ela, já meio que... E a professora também já não estava bem. E aí a gente começou a falar, você está errada, professora, porque isso não se faz. Você pedir silêncio, tudo bem. Você ir bater na nossa carteira é uma coisa. Agora você pegar um apontador e jogar, você está errada, porque você podia ter acertado qualquer uma pessoa e ainda acertou ela injustamente, porque você acreditava de que era ela que estava cochichando, sendo que não era nem ela estava de cabeça baixa fazendo a lição, copiando o que você estava escrevendo. E a gente fez um motim, ela botou a menina pra fora. E aí a gente foi até a diretoria reclamar dessa situação, de que fizessem alguma coisa. Não fizeram nada. Ela continuou dando as aulas, continuou por lá. Eu lembro que ela chegou a confessar, depois desse ocorrido, que ela estava cansada, que ela não aguentava mais, que ela queria se aposentar, que eram muitos anos e ela não estava dando conta porque ela também tinha problemas na família. E eu lembro que eu sentava bem na frente assim, eu falei, professora, mas se a senhora não está dando conta, procura uma maneira de se afastar ou de antecipar a sua aposentadoria, enfim. O que não dá é para a senhora chegar aqui e descontar os seus problemas familiares com mais os seus problemas profissionais, né? E lógico que eu não falei dessa maneira bonita porque eu era uma criança ainda pré-adolescente, mas falei, o que não dá é para você ter seus problemas da sua casa, trazer seus problemas da casa, juntar com os problemas daqui e descontar na gente. Porque aí você desconta em uma pessoa que não tem nem culpa. Você jogou o apagador na cabeça de uma aluna. E se você faz isso comigo, eu também vou pra cima de você. Não tem outra. Então a gente precisa respeitar esses limites entre aluno e professor também, para que não haja uma escalada maior. E, enfim, eu saí de lá do Haroldo e ela continuou por lá e ela agrediu meu irmão. Chegou nele ela jogou um giz só. E aí minha mãe estava operada e eu fui para a escola para resolver a situação. Porque minha mãe estava internada, né? De uma cirurgia que ela tinha feito. Eu fui para resolver a situação. Ai, eu não pensei duas vezes. Abalei com ela, falei, você já tinha batido na minha colega de sala. Agora você vem e joga giz no meu irmão. Ele pode não ser um santo, ele pode não ser nada, mas ele não é seu filho. Não é seu filho. Seu filho, seus parentes, você decide como tratar. O aluno, quando está aqui dentro, ele não é nada seu, além de um aluno. Você não tem direito de levantar a mão. Você até sendo seu filho ainda tem direito de colocar uma denúncia ou alguma coisa, porque dependendo da forma em que você vai, se aqui dentro da escola, com os alunos, você se porta assim, jogando um apagador, jogando um giz, querida, ali eu já estava no primeiro ano do colegial, quando eu confrontei ela por causa do meu irmão. Já tinha saído do Haroldo. Então eu já estava com a ideia mais formada. Eu falei, então eu quero só ver uma próxima vez que a senhora jogou alguma coisa nele, eu sinto muito, mas eu vou ter que vir aqui, vou ter que resolver da mesma forma que você está tratando ele.
da mesma forma. Eu não vou pensar 2 vezes. Porque eu sei que você bate, eu sei que você joga as coisas. E meu irmão pode não ser nenhum santo, mas não é você que vai botar a mão nele, não. E tal. Eu lembro que depois desse confronto, eu precisei ir lá para pegar algum, acho que o histórico. E aí ela ficou em pânico, que ela tava assim atrás de mim e eu tava na fila da secretaria. E aí ela pediu para abrirem para ela e não abriram. E aí, porque a moça tava procurando meu histórico. E aí eu peguei e falei pra ela, professora, tranquila, já te abrem, já te abrem. Ai, porque é um absurdo que eu tenho que ficar aqui do lado de fora, que não sei o que não sei o que lá. Se colocando como, sabe, a madre superiora. Um absurdo que ela estivesse do lado de fora tendo que esperar, porque estavam atendendo uma ex-aluna. Aí, eu lembro que ela veio, trouxe meu histórico, a moça da secretaria, e abriu pra ela, e ela abriu e começou a dar escândalo com a moça da secretaria. 2 horas pra me abrir a porta, o perigo que eu tô passando, porque essa daí já me ameaçou e não sei o que. Daí eu falei, meu amor, 2 horas não, você passou 5 minutos aqui comigo. E eu não te ameacei de jeito nenhum. Da última vez que eu te ameacei foi porque você jogou o giz no meu irmão. Você jogou o giz no meu irmão e eu te falei, se eu precisar voltar aqui, eu vou resolver da mesma forma que você. E isso significava ou ter que jogar giz em você ou te fazer engolir cada giz que você jogou nele. Das 2, uma. Mas eu não ia deixar barato. Você não fez. Eu só estou aqui pra pegar meu histórico e mais nada. Não tenho nada contra você, querida. A partir do momento que você não levanta a mão pra um dos meus, eu não tenho por que me meter contigo. Você não passou 2 horas aqui, não. Você passou 5 minutos. Foi 5 minutos, deixa de dar show com ela porque ela não tem culpa de nada. Se você já chega amargada da sua vida, da sua casa, dos seus problemas, porque você até hoje não conseguiu uma aposentadoria, meu amor, o problema é seu. Vai se tratar. Vai se tratar. Se você não tá aguentando, pede as contas, se vira. Se vira. O que não dá é pra você viver surtada desse jeito. Surtada desse jeito. E eu entendo que você tem suas carências, que nada é suficiente pro que você passa. Vocês passam, aí eu vou falar no geral, porque vocês passam. Mas, gente, não percam a razão. Não percam a razão de levantar a mão para um aluno. Isso não se faz, e a mesma coisa eu digo para você que é aluna. Não faça. Se é uma coisa de legítima defesa, aí, meu amor, posso nem falar nada. Posso nem falar nada. Eu lembro que eu fui uma das meninas que levantou para tentar segurar minha colega de sala. E a gente segurou ela, porque ela ia arrebentar ela na cadeira. Ia arrebentar ela na cadeira. E a gente não deixou. E quantas vezes eu tomei a frente por conta de professores, tentava botar algum certo tipo de ordem na sala mesmo, que na base do grito. Eu lembro que tinha uma professora de inglês maravilhosa, a professora Cici, um docinho de pessoa. Teve um tempo que ela até estava levando o microfone para a sala de aula, porque ela falava muito baixinho, era muito assim a voz dela, uma delícia de se escutar a voz dela. E o pessoal não tinha respeito porque ela falava baixo. E aí eu lembro que eu subia na mesa, eu batia na mesa, eu ia e enfrentava todos eles. Respeitem a professora, respeitem a professora. E a mesma coisa seria com essa professora de português. Se acaso ela não levantasse a mão para ninguém. Porque a professora Cici, de qualquer forma, mesmo que ela não tivesse o controle da sala, ela fazia o possível para se manter calma e não perder o controle. E aí nós juntamos um grupo, as meninas, eu e tal, que queríamos ter a aula dela, que gostávamos da aula dela, que gostávamos da pessoa que ela era, a gente começou a fazer defesa, sabe? Mas nem sempre a gente conseguia. E dependendo da zoeira, a gente entrava na zoeira igual. Não na zoeira contra a professora, e sem zoeira entre a gente e tal. E, enfim. Então, é isso. Eu vi também um caso de alunos de 12 anos que colocaram coisas que envenenam dentro de trufas de bombom, dentro de doces, para entregar para 2 professoras,
porque eles não queriam ficar de recuperação. Eles não queriam ficar de recuperação e decidiram fazer isso. Eu joguei tudo no buraco do meio. Vocês acreditam? Hoje eu tô toda erradinha. Ficou super líquida a minha massa, mas seja o que a deusa quiser e permitir, que eu vou colocar desse jeito mesmo. Ai, depois eu limpo isso. Baixar para 180 graus. E eu volto para espetar em 45 minutos. E aí eu vi alunos fazendo isso. No nosso tempo a gente não pensava fazer essas coisas não, a gente tinha muito respeito pelos professores, até que nos faltasse o respeito. E alguns, incluso depois de nos faltar o respeito, como foi o caso dessa professora de português, que ela continuou lá, e a menina que levou o apagador na testa continuou tendo que estudar com ela, porque não veio nada a nossa queixa à direção, né? Elas tiveram que conviver. Aí a gente vem, muda o recorte para hoje em dia, alunos que só porque não querem ficar de recuperação, com 12 anos pensam em acabar com a vida de duas professoras. Em que mundo estamos? E aí os pais, né? Os pais recebem a ligação informando de que seus filhos tentaram dar doce adulterado com produtos altamente venenosos aos professores, às professoras no caso. É chocante, é muito chocante. E olha que lá no nosso tempo, eles de fato cometiam abusos. Como que eu tô falando, a professora que bate, uma que bate com a vassoura, outra que joga o apagador, depois ela joga o giz. Tem casos e casos. E mesmo assim, tínhamos o respeito e procurávamos entender, né? Tínhamos essa noção, porque alguns professores vinham e contavam pra gente, a gente não tá recebendo salário, vai ter greve por conta disso, disso e disso. Eles eram muito abertos com a gente em relação a isso. Então a gente já tinha um certo nível de empatia com eles. Eu lembro que eu sempre gostei muito dos meus professores e sempre tratei todos com bastante respeito. Enquanto eu tinha que estar na sala deles. Como o caso dessa professora de português, eu só fui mais ríspida porque ela tinha batido no meu irmão. E eu já não estava na escola, não estudava nessa área. Porque se eu tivesse que conviver com ela, eu teria tido uma abordagem diferente. Porque a minha intenção nunca foi colocar medo nela, e sim respeito. Se você vai pegar e vai bater num parente meu, sangue do meu sangue, meu amor, você vai ter que se ver comigo também. Comigo também. Eu acho que qualquer pessoa faria isso. Até mesmo porque o dever do professor é ensinar, não é bater. Assim como dos pais é educar. E muitas das vezes o problema vem de casa. Eu digo que meu irmão não era santo nesse tempo, porque meu irmão sempre foi muito mimado. Quantas e quantas vezes eu apanhava porque meu irmão encrencava de olhar pra minha cara e começar a chorar e dizer que eu tinha batido nele, sem eu ter feito nada. Eu tava brincando sozinha porque eu não queria brincar com ele. Qualquer coisa que fosse. Ele começava a chorar e eu apanhava, porque ele dizia que eu tinha batido nele.
E ele ainda ria da minha cara, me apontava e ria da minha cara. Coisas de criança, gente. Coisas de criança. Mas agora pensar em fazer o mal, definitivamente, sabe? É muito forte. Até meu irmão, que levou um giz na cara, ele ficou fulo da vida, mas ele não pensou em fazer nada, ele não tentou nada contra ela. Muito pelo contrário, ela mandou ele umas quantas vezes lá pra diretoria, quantas vezes eu tive que ir buscar ele na diretoria. Porque aí ela já não batia, já não fazia nada, mas castigo ela dava. Ela encrencava muito com ele. E era muito fogo. E eu sempre tive esse respeito por professores, porque eu lembro que lá no primário, eu tenho vagas lembranças de quando eu estudei no jardim. Eu lembro que eu tinha muito medo de ir para aquela escola e chorava muito, que era por conta das enchentes, porque quando chovia meu pai ia buscar de carro e aí enchia até dentro do carro, muitas vezes, de vir água até aqui, a gente sentada no banco e água até aqui. Enfim. E aí eu mudei para o bairro do Limão, comecei a estudar no Haroldo. E aí no primeiro ano eu estudei com a professora Vera, eu adorava aquela professora, eu adorava aquela sala de aula, era uma delícia. No segundo ano já veio os traumas por conta da Tânia, que a Tânia sempre me humilhava, sempre me ridicularizava por conta do meu jeito e tal. E me deixava de castigo, me colocava chapéu de burro, me deixou pisando em cima de milho, meu amor, ela tinha esses métodos assim, e mais pra frente, quando foi lá pra sexta, sétima série, eu estudei com o sobrinho dela. O sobrinho dela, um negão gato, por sinal, e ele era bastante divertido. Sétimo ou oitavo, não sei, foi por esses últimos 3 anos, quando já tava mais adolescentezinha. E ele era super bacana. A tia dele, péssima, não sei nem que fim teve essa mulher. E ninguém da sala gostava dela. Eu chamava ela de Tânia Megera. Imagine, eu, uma criança na segunda série, chamar uma professora, ter um apelido de Tânia Megera pra ela. É sinal de que era barra. Aí veio a terceira série, era a professora Maria Lúcia, que era maravilhosa, lembro dela. Na quarta série veio a professora Yara também. Essas minhas primeiras professoras, essas 3, foram marcantes porque elas foram demais pra mim, foram incríveis. Tinha a professora da sala de leitura, que eu esqueci, Eva, eu acho que era Eva. E eu aprendi a ler lá na sala de leitura, em uma dessas visitas para a sala de leitura. E aí ela me permitia, como eu não saía muito pro recreio, era uma criança muito fechada, introspectiva. E aí ela percebeu que eu tinha esse gosto por livros e tal, e ela me deixava ficar na sala de leitura no horário do intervalo. E quando ela não estava, eu sempre pedia para alguma das professoras para poder passar o intervalo dentro da sala dos professores. Porque eu me sentia mais segura, porque fora as crianças me atacavam um pouquinho, era meio complicado, era bastante complicado. E eu me levava ali com pouquinhos da minha turma, da minha sala. Quando eu já estava na quarta série, eu já estava um pouquinho mais espivitada. Eu já estava um pouco mais afrontosinha, começando ali a ser afrontosa, porque eu já sabia que da quinta em diante o babado ia mudar e a coisa ia pegar fogo. E aí foi, quando eu cheguei na quinta série, que aí a gente teve aquele monte de professores. Lembro da professora Adriana de português, linda. A professora Miriam de geografia, que ela parecia uma trans. Uma mulher alta, dos olhos verdes, cabelo cacheado. Não sai da minha memória a primeira vez que eu vi uma mulher vestida com uma bota alta e um vestido de tubinho, e ela com um casaco por cima desse vestido. Ela era muito estilosa, muito no estilo europeu, sabe? Aqueles colares dela e os olhos verdes assim. Ela tinha uma voz grave, forte.
E eu amava as aulas dela. Eu sei muita coisa de geografia por conta de gostar dela, porque eu ficava assim vidrada naquela mulher. E tinha o professor Maurício de matemática, negão gato, gatíssimo. Enfim, tive uns quantos professores ali que foram ótimos. E problema mesmo eu só tive com essa Marilda e com a Tânia. Isso no Haroldo. Porque depois quando eu mudei para o ETAL, os meus problemas já eram com a professora de matemática, professora Mércia, depois anos. Eu vim encontrar ela quando eu estava trabalhando de caixa no hipermercado e ela basicamente me humilhou, viu? Me humilhou completamente. Ainda fazendo uma comparação comigo e uma outra menina da sala. Ai, uma comparação ridícula que ela fez. Ai, porque a outra é uma mulher preta, mas conseguiu ser uma cientista renomada e você tá aqui no caixa do supermercado, tá me dando obrigada por quê? Porque eu fiz a idiotice de falar, professora, olha, obrigada, esse é meu primeiro trabalho registrado, depois de tantos anos e tal. E seguramente eu consegui através do aprendizado que eu tive, né? De todos os professores que passaram na minha vida. E a senhora foi uma delas. E aí ela pegou e olhou assim pra minha cara de cima a baixo. E falou, e você é quem? Aí eu falei, era a fulana e tal, não sei o que. Ela, a fulana é cientista de um lugar, Biriri Bororó, que trabalha lá no Instituto Butantan. Que trabalha ali no Instituto Butantan, não sei o que, tem pesquisas relevantes, super relevantes e não sei o que, não sei o que lá, e você tá me dando obrigada porque você é caixa de supermercado? Me deu obrigado não, ensacola minhas compras. Eu olhei pra cara dela e falei, ensacola você, porque eu não sou paga pra isso. Dei minhas costas e já não falei mais com ela. E, enfim, até mesmo fora da escola e nesse exato momento, e mesmo que eu não gostasse dela naquele período, porque eu não conseguia entender, lógico, eu estava passando por inúmeras questões na minha vida, eu não tinha como guardar informações nesse exato momento. Foi um momento de transição e tal, e descoberta, né, que a minha família descobriu. E aí eu falava pra ela que eu não estava entendendo, que isso se tornava difícil. Ela falava, o problema é seu. Eu expliquei. Se não entendeu, vai perguntar pros seus amigos. Ou seja, não tinha nenhum cuidado. O cuidado ela tinha era com essa menina. Essa menina ela tinha muito cuidado. Então, mesmo porque a menina sentava na primeira fila, na primeira carteira, de frente pra ela. Né? E era uma menina muito aplicada também. Mas lógico, ela certeza de que tem uma base familiar, não passou pelas mesmas questões que eu, apesar dela ser uma mulher preta, mas ela continua sendo uma pessoa cis. Então é muito mais fácil para que uma pessoa cis consiga terminar seus estudos e até mesmo conseguir ter uma capacidade intelectual maior para memorizar todo esse aprendizado, porque não estão precisando sobreviver naquele exato momento. E eu já estava precisando sobreviver com um futuro incerto, que em menos de um ano que eu conheci essa professora, já aconteceu tudo isso, de eu ter que ir pra rua, de ficar sem casa enfim, de já estar trabalhando em outro bairro, já estar me prostituindo basicamente, para conseguir comprar lanche na hora do intervalo, não ficar com fome, enquanto todo mundo estava comendo. E alguns professores têm essa capacidade de empatia e de cuidado. E eu tive muitos professores que se preocupavam comigo, que percebiam a minha questão. Alguns professores me chamavam de bendito fruto entre as mulheres. Então alguns professores tentaram me blindar de certa forma. E poucos foram aqueles que me humilharam, como foi o caso da Tânia, né? Ou que chegavam em surto dentro da sala de aula, como é o caso da Marilda. Ou até mesmo que professores que não aceitam um muito obrigado de quem está na base, de quem
pertencente à classe operária e não alguém de suma relevância, né? Eu tenho que falar também eu tô emocionada porque eu tô lembrando dessa humilhação dessa professora de matemática, da Mércia. E eu lembro que eu falei pra ela, a minha diferença entre eu e ela é de que ela tem uma base familiar, apesar dela passar por questões de racismo e de não ser tudo tão fácil pra ela, mas ainda é mais fácil do que eu, porque eu não tive uma base familiar. No período em que eu estava aprendendo com você, eu tinha minhas questões familiares e tinha sido expulsa da minha casa. E, enfim, tive que me prostituir, inúmeras questões que não me possibilitaram a ser como a fulana que você está me comparando. E eu lembro que eu tive de apoio durante esse período, eu tive 3 mulheres assim, fundamentais que tentavam me passar esse conhecimento, tentavam me ajudar a me trazer um pouco de tranquilidade, que não era nem de parte dos professores, porque eu não tinha, quando eu mudei do Haroldo para o Itaú, eu não tive mais um círculo de apoio. Por parte dos professores, direção e tal. A direção eu vim ter um pouquinho da Betinha e era William, o nome do diretor, eu acho. Eles me fizeram meio que, qualquer problema que você tiver aqui tá aberto, você pode falar com a gente e tal. Depois que bateram na outra menina trans, né? Mas eu não tinha essa proximidade toda. E com os professores ali eu não conseguia estabelecer um vínculo no Itaú. Mas eu tinha as minhas queridas, a Thalita, que sempre estudou comigo, que é uma amigona, amo muito. A mãe dela também é um doce de pessoa, a irmã dela. É uma família maravilhosa. A Luciane e a Mércia. São 3 pessoas assim que foram essenciais para mim nesse período do Itaú. Para que eu persistisse e continuasse estudando. E aí depois, em 2016, eu decidi voltar a estudar. 2015. Decidi voltar a estudar, 2015, final de 2015, do meio do ano. Eu fiz minha matrícula, porque eu descobri que podia colocar meu nome social. E aí eu fui na escola, no Regine, né? E fiz minha matrícula com o meu nome social. E aí eu tava tranquila, achando que todo mundo ia respeitar meu nome social e de que eu sofreria menos. Começaram as aulas e tinha só 11, 12 pessoas na sala. E aí foram chegando os professores, primeiro dia de aula, eles não estavam adaptados, eu fui a primeira menina trans a usar nome social nessa escola. Eu lembro que a moça da secretaria me deixou isso informado, que isso seria bom para eles terem um período de aprendizado e adaptação. E aí eu fui. Eu me lembro que o professor de geografia, o de sociologia, esses 2 foram os que eu mais tive problemas para que me chamassem pelo meu nome social. Porque apesar de eu ir lá na frente e falar para eles, olha, isso daqui, nome social, é para ler essa parte, não é para ler essa parte, eles insistiam e me tratavam no masculino. Mas eu nunca fiz uma queixa, porque eu sabia que eu estava sendo a primeira, que aquilo serviria de aprendizado e tal. Eu me queixava para os outros professores, para os meus colegas. E apesar de que eles me chamavam, eram pouquíssimas pessoas na sala, então não tinha, ninguém se voltava contra mim, muito pelo contrário, ninguém acho que entendia muito bem. Só para as pessoas mais próximas que eu abri mesmo a minha transexualidade, que ficou muito claro. E eu não tô falando isso pra me gabar não, é porque eu fui pegar um dos meninos da minha sala que sentava do meu lado todos os dias, que copiava as minhas provas e tudo. E eu vim pegar ele 1 ano depois de terminar a escola.
E ele disse que não sabia. Ele disse que não sabia. Ele quase me bateu. E aí, nesse período de escola, a gente começou a ficar. E os professores, esses professores em si, me tratavam no masculino e me chamavam por outro nome. Enquanto os outros não, eram super amáveis comigo. E aí eu lembro que eu terminei esses 6 meses, né, que só me faltava o terceiro grau, o terceiro ano do ensino médio. E aí todos os professores, eles decidiram, porque iam fechar nossa sala, porque era uma sala que tinha 11, 12 pessoas, e eles queriam unificar com a outra sala, que era uma sala que já tinha 33 alunos. E eu conhecia muita gente daquela sala e eu sabia que ali eu ia passar maus bocados. Por sorte, a maioria desses professores que foram ótimos comigo, eles tiveram a iniciativa de pedir para que não fechassem e não unificassem a oitava, o terceiro, porque eu teria problemas. E que ali, naquele grupo, não estava tendo problemas e estávamos conseguindo ter um aprendizado melhor, as coisas estavam fluindo, estavam funcionando. E eu também expressei para eles, quando trouxeram a informação pra gente que ia juntar, a gente, não, vamos continuar aqui, a gente tá tão em paz, a gente escuta o barulho da sala deles, a gente não vai conseguir aprender, a gente não vai fazer nada, vai ficar complicado. E aí eu expliquei, né, pra mim é professora de português e também professora de biologia. E eu lembro que elas vieram com a notícia de que não iam fechar nossa sala, de que ia continuar ali. E nada. Eu terminei os estudos, mesmo tendo esses problemas de não respeitar o meu nome social, mas respeitaram no dia da minha formatura, fiz minha formatura, que foi linda, estava presente minha irmã, meu irmão, minha ex-cunhada, minha sobrinha tinha acabado de nascer, eu acho que ela foi bebezinha, as filhas da minha ex-cunhada, e que são minhas sobrinhas. E é isso. Estavam eles lá, e aí quando terminou eu não ia fazer comemoração nem nada, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha deixado de trabalhar no restaurante, estava trabalhando como babá de 2 meninas lá na rua onde moram meus pais. 2 meninas lindas. Mas também que durou 3 meses, foi um período curtinho. E aí, como eu não tinha dinheiro para sair para curtir nem nada, um dos meninos da minha sala também estava lá. Ele não participou da formatura e era um menino com quem eu já tinha ficado e que eu volto a ficar depois. E ele não sabia que era trans. Então a gente ficava no intervalo ou em horas vagas e tal, a gente ficava se beijando, se agarrando. E aí ele tava nesse dia, e aí o professor César, que mora ali próximo, ali do bairro do Limão, professor César, se não me engano, ele é professor de História. Junto com a minha professora de português, se juntaram e me convidaram para ir na padaria Lareira, que fica ali no mesmo bairro, uma padaria de alto standing, sabe? E de alto público, porque é cara. E ela é 24 horas. E aí me levaram pra lá, a gente comemorou. Eu lembro que eu tomei chopp de vinho pela primeira vez. Eles me pagaram essa formatura. Foi incrível. Levaram esse menino também. E a gente tava ali pique namoradinho. Ai, que vergonha. E foi isso. Eles me deram o prazer de saber o que é uma formatura. Eles me felicitaram muito por não ter desistido, por ter insistido, por não ter aceitado unificar junto com a outra sala, porque assim eles conseguiram manter um controle e tal, um certo respeito.
me parabenizaram demais porque, enfim, eu era a primeira mulher trans que estava ali, em que eles estavam dando aula naquela escola. O César não foi meu professor, mas ele acompanhou de perto, que ele era muito amigo, suponho, da professora de português. E foi incrível, foi incrível. Então eu me choco muito quando eu vejo crianças, adolescentes, qualquer pessoa que queira agredir ou fazer qualquer coisa contra professores. Porque antes de tudo eles são vítimas de um sistema que os explora, tanto em tempo quanto físico e psicológico. E ver que outros professores sucumbem à violência por não aguentar todas essas injustiças que eles sofrem, né? Eu tento me colocar da parte dos dois, de tanto dos professores que são injustiçados, que têm cargas horárias que beiram ao ilegal, né? Que eles precisam continuar seus trabalhos em casa, às vezes até levam para um evento que eles precisam ir, até levam seu material de trabalho para continuar fazendo, exercendo que a sua função profissional lhes pede. Porque na segunda-feira eles precisam entregar corrigido para os alunos, enfim, precisam fazer suas pontuações, e enfim. E em troca temos outros tantos professores maravilhosos que acabam sofrendo violências pela falta de respeito dos próprios alunos que não recebem a educação necessária em casa e que acham que isso é obrigação dos professores que estão ali para ensinar matérias e não para ensinar não é para o aprendizado de civilidade. Civilidade se aprende em casa, o respeito se aprende em casa, e dentro da escola você precisa aprender coisas que vão te servir para o seu futuro profissional, para que você possa aplicar no momento em que você se tornar uma pessoa adulta funcional para a sociedade, né? E me choca muito esses casos. Eu vejo que é uma crescente muito grande da falta de respeito da parte dos alunos com os professores, mas isso também vem muito por conta do tratamento e do que escutam dos pais dentro de casa. Dentro da casa onde eu morei com os meus pais, nunca se falou dos meus pais faltando respeito a algum professor, muito pelo contrário, eles tinham muito medo e muito respeito por conta dos métodos ditatoriais que existiam antes, né, violentos, agressivos. E então eles ganhavam respeito através do medo. E já no meu período, que eu via que os professores eram muito mais abertos, que procuravam entender um pouco da nossa parte, aqueles que se propunham, eles já ganhavam meu respeito por isso, porque os professores que eu tinha medo, eu tinha vontade de enfrentá-los. Essa é a verdade. Os professores que eu tinha medo, eu tinha mais vontade de enfrentá-los do que de me manter longe e não ter contato. Eu procurava espezinhar muito mais. Mas isso por quê? Pelas coisas que eu tinha passado lá atrás com a professora Tânia, o que me fez gerar um certo receio de professores, mas eu não generalizei. E assim foi até o último ano que eu estudei lá em 2015, que mesmo esses dois professores me afrontando e não respeitando o meu nome social, eu fazia questão de ir na mesa deles e quebrar o pau com eles e falar: vocês estão errados, olha aqui, olha isso daqui. Se você não sabe ler, eu vou te ensinar a ler, querido. Você é professor e você deveria saber ler, melhor do que eu. Eu vou te ensinar, porque isso daqui, ó, é seu trabalho, não é meu. Mas eu vou te ensinar a fazer seu trabalho. E isso daqui, essa coluna aqui, ó, nome social, isso se respeita. E não só o nome social, como o gênero, porque você está me vendo aqui e eu sou uma mulher. Visualmente eu sou uma mulher. Então você tem que me respeitar a partir daí. A partir daí. E não do que você acha. A partir de um nome que você está lendo nesse documento. E até mesmo, dessa maneira, eu não tratei de ser agressiva.
Eu tratei de ser incisiva. Porque é necessário ser incisiva nesse caso. Eu não sei, talvez eu deveria ter aberto um processo, ter feito uma denúncia, alguma coisa. Talvez. Eu sei que uma amiga minha foi estudar lá depois, nessa mesma escola, com o nome social, e ela não teve problemas com nenhum professor. Porque ela me contou. Eu perguntei pra ela como tá sendo, etc e tal, fiquei super feliz de que ela voltou a estudar. A Laislane, volta e meia eu falo dela aqui. E só que infelizmente ela teve um problema grande. Os alunos praticavam bullying com ela, porque ela é uma travesti preta nordestina, ela é da Bahia. E ela tem um pouco de cacofonia. E então as pessoas tiravam muito sarro dela e não respeitavam. E eu sei que uma dessas, no intervalo, um menino encrespou com ela, queria bater nela, e ela não deitou, e ela foi. Quando ela foi, começaram a querer linchar ela, igual fizeram com a menina lá no Itaú. E prenderam ela dentro da diretoria, para que os alunos não tivessem acesso. Chamaram a polícia e, no fim das contas, apesar de tudo isso, a pessoa que começou toda essa transfobia permaneceu estudando ali junto com todos os outros possíveis agressores, se tivessem pego ela, enquanto ela teve que ser transferida de escola. E ela foi transferida do Higini pro Itaú. Eu não sei como foi, se ela terminou os estudos lá no Itaú, como foi o andamento dela lá no Itaú, porque eu vim pra cá, a gente se distanciou um pouco, por algumas outras questões de opinião. Mas eu sei que ela tinha passado por isso. E isso foi quando eu vim pra cá e eu fiquei chocada de que ela tivesse passado por isso, sabe? Depois desse período que eu tinha passado por lá. Mas suponho também que ela estava numa sala grande, né? Numa sala com muitos alunos. Eu tive muita sorte de que preservaram essa salinha pequena com poucas pessoas e que eu não tinha embates diretos com transfóbicos ali. Porque muitos nem perceberam. Como esse menino que foi comigo pra minha formaturinha patrocinada pelo professor César e pela professora de português, que eu sinto muito, eu esqueci o nome dela agora. Eu tinha encontrado ela no Facebook alguns anos atrás, mas foi no Facebook que foi excluído por total. Então eu esqueci o nome da professora, porque era uma falha muito grande. Pecadinho. Gente, meu bolo parece que tá ficando bonito. Tô gostando de ver. Mas ainda não é tempo de abri-lo. Eu vou dar uma paradinha por aqui, porque eu fiquei meio emocionadinha. E eu vou lavar essas coisas, vou tirar um pouco, eliminar um pouquinho de turbulência da cabeça e já eu volto, tá? Volta, bora comer esse bolinho. Eu vou mostrar pra vocês como ele ficou. Ele ficou no forno por 1h10, ficou mais do que eu esperava, porque ele abriu aqui e começou a sair como se fosse uma espuma. Então eu vi que ainda estava meio cru e deixei mais tempo. Ele ficou bem pretinho, bem moreninho, cor do pecado. E agora eu vou desenformar. Ele é cremoso. Eu não sei como é que vai sair. Mas me parece que ele tá com uma textura assim meio que de pudim. Vou limpar um pouquinho essas bordas.
Não sei se vai dar certo, viu, minha gente? Eu vou chacoalhar mais um pouquinho, por se acaso. Esse é o medo de dar errado. Mas se der errado é isso. Cozinha caseira da vida real. Dois e... Eu não virei ele bem centralizado. Ai, mas ele ficou, olha, já caindo em cima. Ficou uma gracinha. Ele tá parecendo um pudinzinho. O meio dele tá bem molinho. Agora eu acerto ele aqui. O fundinho que eu falei que eu peguei, que tinha caído, tudo pelo meio, ficou tudo aqui embaixo. Mas não tem problema. Eu vou mostrar novamente. Esse é o meu bolinho de fubá cremoso com coco. E não sei se vocês viram, eu não coloquei a pitada de sal porque eu coloquei o queijo parmesão. A textura dele tá muito boa. Gostei. Visualmente ele tá bem bonito e apetitoso. E eu só deixei ele esfriar por 1 hora, ele não esfriou por completo ainda, tá? Vou deixar aqui a amostra enquanto eu provo junto com vocês. Então eu deixei ele esfriar só por 1 hora e já vou comer ele quentinho, que comigo não tem essa de ai, comer bolo quente dá dor de barriga, enfim, se tiver que dar, vai dar. Vai dar de qualquer forma porque eu tô tomando café com leite com lactose. Então vai ser babado, vai ser boca de lili, porque as cápsulas que eu tenho são com lactose. Ai, vamos provar essa delícia. Ai, deixa eu mostrar um pedaço pra vocês. Ainda tem aqui a minha colher. Tá bem douradinho, bem cremoso. E bora lá comer. Delícia. Que gostoso. Eu tava bem receosa porque ele tava muito cremoso. Muito cremoso, muito líquido na base. Ai, que delícia. Foi bom que eu não coloquei a pitada de sal porque realmente ele já tá no ponto do queijo parmesão. Foram 2 colheres que eu coloquei de queijo parmesão. Lembrando. A crocância do coco.
Essa parte tá mais sequinha, que é o fundo. E essa de cima ficou com a casquinha crocante e a cremosidade. E não queimou. Agora eu quero comer essa parte mais sequinha. A parte mais sequinha tá com mais gosto de fubá. E a parte cremosa ressalta mais o coco. Que delícia, minha gente. E um cafezinho com leite. Delicioso, um café leitado. Bom, gente, essa foi a receita de hoje. Provem, tentem fazer esse bolo de fubá cremoso com coco e queijo ralado, queijo parmesão. Pra mim ficou delicioso, eu espero pra vocês também. E referente ao assunto dos professores, eu nunca fui professora, eu não tenho noção do que é ser professor, mas eu imagino que é um trabalho muito árduo e complicado de lidar, porque são inúmeras cabecinhas diferentes por dia com quem você tem que lidar, de professores rotativos e tal. Mas se eu posso pedir alguma coisa a vocês é de que tenham paciência com os alunos, que prestem atenção naqueles que têm alguma necessidade especial para poder melhorar a forma de ensino e aprendizado entre vocês. E que não tragam seus problemas de casa para dentro da sala de aula. É a melhor forma de evitar maiores problemas, sabe? Como a professora essa de português que vinha e trazia suas questões para dentro da sala de aula e num surto misturava as coisas, acabava aquele surto que ela tinha, ela acabava colocando os alunos como alvo das frustrações da vida dela, dos problemas que ela tinha dentro de casa. E é importante que a gente separe essas coisas em todos os âmbitos de trabalho, né? Em qualquer profissão que a gente tiver, a gente tem que separar as coisas, o que é problema de casa é problema de casa e o que é problema profissional é profissional.
até mesmo porque um não vai solucionar o outro. E agir como carrasco em um desses dois pontos não vai te fazer encontrar a plenitude, né? A satisfação de fato. Só vai te acarretar mais problemas. É isso que eu quero dizer. Mas eu posso falar enquanto aluna. Enquanto aluna eu considero que eu fui um pouquinho complicadinha assim, porque eu não tinha um aprendizado assim tão fácil, eu não conseguia acompanhar o ritmo da escrita, sempre foi um pouco mais lenta. Mas eu conseguia armazenar bastante coisa naquele tempo, tanto que eu ia bem nas provas. Mas sempre procurei respeitar meus professores acima de tudo. Eu estava ali dentro da sala de aula, era para aprender, eu gostava de aprender, para mim era tudo muito novo, eu sempre fui muito curiosa e gostava muito de receber esse aprendizado. Por mais que em algumas matérias ou em algumas informações, algumas coisas específicas me fosse mais difícil e eu precisasse de uma maior atenção que eles me proporcionavam, senão os colegas de sala. E para vocês alunos, que por favor não tirem a paciência dos professores. Como eu venho falando, eles já têm problemas demais na vida deles, eles basicamente não têm uma vida social, porque sempre estão ligados a atividades e funções do trabalho deles, estão saturados, muitos dormem poucas horas por dia e fazem turnos e turnos aí de escola em escola, dando aulas além dos particulares. E recebem um valor que não é justo para eles. Aí voltam aos professores, não é porque o valor não é justo que vocês podem dar no ensino de qualquer jeito e sem pensar no mínimo de atrativo para que esses jovens, essas crianças, esses adolescentes ou até adultos tenham interesse e possam entender onde aquilo vai ser aplicado. Eu acho que isso é mais importante. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia onde ia ser aplicado. Eu acho que nada mais interessante do que chegar dizendo onde você vai aplicar aquele tipo de ensino que o professor está trazendo. Ou como não fez a professora do segundo ano, que através de uma musiquinha que a menina fez, a Juscelene, fez uma musiquinha que era: professora, cabo de vassoura, caiu da cama, virou cebola. Não era nada ofensivo, nada demais, ela tava fazendo uma rimazinha, uma criança. E aí a professora pegava a vassoura e realmente dá umas cabadas de vassoura nela, sabe? É um pouco demais. É passar de todos os limites, ou colocar a gente pra pisar no milho, chapeuzinho de burro, esses tipos de humilhações dentro das salas de aula. Ela poderia ter visto que a menina gostava de fazer rima e estávamos no segundo ano. E o que custava ela pegar e falar: já que gostou de rima, tava todo mundo rindo, achando graça, então eu vou fazer um conteúdo didático incluindo a rima. E poder trazer de uma forma em que todo mundo estivesse se divertindo e ao mesmo tempo aprendendo. Mas eram outros tempos, os professores tinham outros métodos. Hoje eu tenho certeza de que muitos dos professores se preocupam em trazer um ensino de melhor qualidade e que seja melhor compreendido por quem está aprendendo. Eu lembro que nesse último ano que eu estudei, lá em 2015, os professores sempre foram muito atentos. Até mesmo aqueles que não me respeitavam o nome social quando eu tinha questões referentes à matéria, eles me davam suporte, sabe? Eram transfóbicos por uma parte, mas eram profissionais no ensino. E se eu posso me corrigir de alguma forma sobre coisas que eu não fiz e deveria ter feito nesse tempo de estudo, eu acho que eu deveria ter denunciado muito mais. Os casos de bullying que eu tive no ensino fundamental, depois quando eu já estava me transformando e que vinha recebendo cada vez mais perseguições ou até mesmo ameaças de me pegar na saída,
por parte de meninos de séries superiores à minha, e eu procurava não dar margem, não chamar atenção, para que isso não caísse no ouvido dos meus pais, porque senão eu teria problemas em casa também. E aí quando eu cheguei no colegial, que comecei a ter os problemas de convivência, de adaptação e não integração, e ainda me deparar com professores muito distantes, sabe? Que não estavam muito afim de... Tinham o meio didático deles e não pensavam em mudar ou trazer de uma outra forma para que fosse compreendido por pessoas como eu, que não estavam entendendo, por exemplo, o que a professora Mércia dizia. O que a professora Mércia dizia. Que era professora de matemática. E é isso. Eu acho que do nosso videozinho é isso, o conteúdo que tem pra hoje. Mais uns relatinhos a respeito do meu período escolar, que finalizou. Não sei se futuramente eu voltarei a estudar, mas pode ser que sim, faça um curso, alguma coisa. Porque eu gosto do aprendizado. Só o que eu não gostava mesmo era de bastante bullying e das coisas que eu me calei. Desse ano de 2015, eu acho que eu deveria ter ido até a secretaria, até a direção, e ter me queixado a respeito desses professores que não respeitavam o meu nome social. Mas eu estava sendo a primeira na escola e eu também não sabia muito bem como iam reagir. Se ia ser como sempre, que qualquer queixa que a gente desse era deixado pra lá. Enquanto eu não estava tendo problemas com os alunos, eu preferi deixar pra lá, sabe? Por me preservar um pouco. Mas hoje em dia eu me arrependo. Eu acho que eu deveria ter feito ter dado mais foco a essa questão, ter mobilizado a direção, outros professores e assim, evitar de que futuramente passasse isso com outras pessoas, né? Eu procurei ser paciente para que eles aprendessem um pouco com a minha experiência, assim como eu também estava reaprendendo a minha experiência escolar nesse período. E por isso acho que eu fui mais pacífica em relação à transfobia que eu estava passando. E também não tinha lei naquele tempo, 2015, não tinha lei que protegesse, que respaldasse, enfim. Não era um trâmite legal assim tão fácil como temos hoje em dia. Até mesmo através do Disque 100 podemos fazer uma denúncia. Não tinha essas coisas naquele tempo. E é recente, né? 10 anos atrás. Enfim. Finalizo esse vídeo por aqui. Eu continuo sendo Sabrina Alves aqui, em Marte, em Alpha Centauri. E a gente se vê no próximo, tá? Beijo, bom domingo. Sabrina. Silicone, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.